Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. Sapiens, e voltando só um pouquinho no assunto, você já sabe que você que está seguindo aqui nosso canal, que existem diferentes tipos de obesidade, periférica e central. Viram também que cada um tem o seu limite individual de guardar gordura. E hoje nós vamos descobrir se essa reserva, esse seu excesso de peso está centralizado, te arriscando a ter problemas de saúde como diabetes, pressão alta, entre outros. Sapiens, se você tem interesse em ter uma vida mais saudável, depender menos de hospital no futuro, menos de remédios, considere se inscrever no canal, passe para os amigos, compartilhe. Meu nome é Estevão Mateus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia, revisões sistemáticas e meta-análises. E esse é mais um DR das dietas. Você sabe que aqui a gente não está para dizer para você o que é que você tem que comer, deixar de comer, ninguém vai ficar te dando dietinha, nada disso. A gente está para te dar as informações científicas, os estudos, as novidades que existem sobre dieta, longevidade, atividade física, saúde e transformar isso de um jeito mais fácil de vocês entenderem, sem aquele jargão científico, para você poder decidir o que é que você acha melhor na sua vida. Eles vão decidir se ficarem saudáveis. Espero que sim, né? Porque eu quero certeza. que todo mundo viva até os 100. Ana, nos últimos vídeos a gente viu o que é a obesidade, os diferentes tipos, o acúmulo de energia, se está afetando ou não está afetando o metabolismo, mas tem um jeito simples aí de explicar para o pessoal, porque chegou uma senhorinha ali que ela quer emagrecer e não está entendendo nada, ela disse que não entendeu nada. Não entendeu nada. Olha, existe um limite individual do quanto que a pessoa aguenta guardar gordura. É aquele limite individual de reserva de gordura. Se você não assistiu o vídeo sobre isso, tem um vídeo aqui já no canal, a gente vai deixar nos cards e na descrição para explicar direitinho. Então vamos explicar de novo no jeito bem facinho para o pessoal entender o que é esse negócio aí de... A gente vai falar de um jeito bem fácil, que no final do vídeo a gente vai ensinar vocês a verem direitinho se a obesidade está ficando central ou não, mas também tem vídeo no canal falando de vários outros exames, né? Exames mais específicos para ver o metabolismo lá, se você se interessa, quer conversar com o seu médico. Vamos colocar um link aqui? Vai lá no link também, que eu acho que é o vídeo da semana passada, né? Então vamos aprender nesse vídeo como saber se nós estamos no limite ou já ultrapassamos ele. Porque, assim, ter alguma quantidade de gordura reservada no corpo é normal. Isso é até bom, porque você precisa ter essa reserva. O que a gente precisa saber é se já passamos o nosso limite normal da configuração do seu corpo, de guardar essa reserva, e se ela está ficando centralizada. Então, vamos fazer aquela analogia da casa? O que é que você acha? Vamos imaginar que o seu corpo é uma casa. E aí nós vamos organizar aqui, vamos ver como vai ficar organizada a casa. Se você tem uma casa, o que é importante numa casa? São as cortinas? São as almofadas fofinhas? São seus móveis, seu sofá, sua cama? Isso é importante na casa? Não, sabe? O mais importante na casa é o chão, a fundação, as vigas, as paredes, o telhado, a estrutura da casa e não as coisas de decoração. Tipo, a estrutura da casa, as paredes, as vigas, tudo isso seria como se a gente estivesse comparando com os músculos, com os ossos, tá? É o que sustenta a casa. É o que sustenta a casa, o seu corpo. E os encanamentos, a fiação elétrica e tal, seria mesmo mais ou menos assim, comparável com os vasos sanguíneos, com os nervinhos. Então, são bem importantes também. Você não constrói uma casa de almofada, entendeu? Você constrói uma casa primeiro com isso, depois que você vai juntando as outras coisas. Então, você quer dizer que os objetos de decoração, os móveis, nada disso. Vamos imaginar outras coisas. Isso aí é como se fosse a gordura. É o supérfluo. O supérfluo, ok. E aí, o que acontece? Mas nem um sofazinho assim para sentar para assistir televisão, ficar no chão, assim? É isso que a gente tá explicando, né? Existe uma quantidade de gordura que é saudável, que é aquela gordura que você tem para usar numa reserva quando seu corpo não tiver energia. Então a poltroninha do papai pode ficar lá. Tem, obviamente, objetos de decoração, objetos que a gente chama de supérfluos, que são importantes na casa. Mas a casa não pode viver só disso. Então, você imagina a pessoa que tem muita gordura armazenada, o que é que acontece? Ela é como se ela tivesse muitos objetos de decoração, muita coisa, muita roupa, muito livro, muito sapato, muita cortina, muito almofada, muito travesseiro e tivesse ocupando, não olha pra mim assim não, e tivesse ocupando a casa toda com aquilo lá. Tem gente que tem um limiar, ou seja, tem mais espaço para armazenar isso. Então, Ana, mas tem casa que tem os armários lá de fora que engana, tem os armários dentro que engana. Exato. Aí as pessoas vão socando todas as roupas lá, coleção de sapato, coleção de calcinha, de livro, vão socando tudo lá. E quando abre, cai tudo para fora.
Então, mas as pessoas que têm esses armários, elas ainda têm mais lugar para guardar gordura. Então, isso aí talvez não seja tão problemático. O mais problemático é quando você não tem mais espaço nos armários, você já botou, entupiu tudo de coisas supérfluas. E aí, o que é que acontece? Fica igual, sabe aqueles acumuladores? Vocês já viram coisa de televisão de acumuladores? Olha assim pra mim. Ele fica falando isso, sabe? Porque eu tenho muito livro. Aí ele fica dizendo, mais livro, não acredito que você vai trazer mais livro. Só livro, E outras coisas. Mas já viu a coisa de casa de acumuladores que você não consegue nem andar no meio da casa porque tem coisas no caminho da casa? Já vi, já. E aí que seria a analogia com a gordura centralizada. A gordura centralizada é aquela gordura que está acumulada nos outros órgãos, nas outras células, que não são células de gordura, não são células adiposas, ou seja, estão fora dos armários porque já não cabe mais e está no meio da casa, travancando a casa. Dentro do fígado, dentro do pâncreas, dentro dos músculos. Tudo fora do lugar. Isso tudo se chama esteatose, sabia? Esteatose é o acúmulo de gordura em célula que não é de gordura. É que a gente só conhece a esteatose hepática, que é a do fígado, que é a mais comum. Mas você tem esteatose no pâncreas, você tem a esteatose dentro do músculo, aí o músculo não funciona direito. Mas normalmente quando está com esteatose no fígado, a pessoa já está meio redondinha, não está não? Normalmente sim, porque você já acumulou gordura ali no meio das vísceras e também dentro das células. Aí é como se você tivesse um bocado de almofada, um bocado de colchão no meio da sua cozinha. Como é que você vai cozinhar? A cozinha não funciona normal, se eu almofado e colchão no meio da cozinha, entendeu? É isso que acontece com as células erradas. Mas, Ana, a gente prometeu um jeito simples e baratinho de cada um descobrir o limiar, que é por isso que eles estão aqui no vídeo, ó. Então, levantou a bandeirinha lá querendo falar, ó, ela está querendo saber como saber o limiar. Isso se chama índice central, índice de obesidade central. Foi um trabalho que foi publicado em 2012, eu acho, já até meio antiguinho. O pessoal acaba não repercutindo muito, porque é muito difícil sair daqueles protocolos, né? Aí se você for ver a OMS, se você for ver a Federação Internacional de Diabetes, o pessoal que fala de síndrome metabólica, eles vão ter critérios de circunferência abdominal, que a gente falou no outro vídeo, em cima do umbigo, para o homem, um pouco em cima para a mulher, e aí tem critérios gerais e tem critérios de acordo com etnias. Então, diferença de gênero e diferença de etnia. Só que esse índice de obesidade central, ele é muito legal, por quê? Porque esse grupo que estudou isso, e linka justamente com essa quantidade de limiar pessoal de adiposidade. Por quê? Porque vai ser individual de cada um. O que é que eles propõem? Eles propõem que você não fique preso a esses números fixos que tem por etnia ou então por gênero. Simplesmente você pegue a sua altura em centímetros, divida por 2 e a sua circunferência abdominal não pode ultrapassar esse limite, ela tem que estar menor que isso. Porque se ela tiver maior do que a metade da sua altura em centímetros, significa que você já está guardando obesidade na região central do seu corpo. E aí isso aparece justamente Então todo mundo dá para usar essa medida que ela acabou de passar para poder fazer. Mas, sapiens, tem um jeito simples e barato de descobrir. Pega uma fita métrica. Explica aí pra galera. 2, veja as medidas ao redor da sua barriga. Você vem umbigo. aqui do umbigo, aqui na frente. No homem é no umbigo. Na frente. Na mulher é um pouquinho mais para cima. Se tiver cintura, né? Se tiver a mulher cintura, for reta, no umbigo mesmo. Um pouco acima. E essa vai ser a medida... Em centímetros. Que aí não deve ultrapassar a metade da sua altura. Então, se você tem 1,45 de altura, a sua 72,5. Vai ter que ter quanto? 70 centímetros. 72,5. Isso. Se você tem 2 metros de altura, você pode chegar até 1 metro de barriga. Exatamente. Então é muito fácil. É que se você não tem fita métrica em casa, olha, é fácil e pode ser até de graça. Que se você já tiver fita métrica em casa, você não precisa nem pagar nada para ninguém. Você pega a sua fita métrica lá, senão você chama alguém que trabalha com costura, que você conhece, pede aí emprestado, pede para a pessoa te ajudar a medir, guarda aí aquele númerozinho. Se você não souber a sua altura... pode passar num postinho de saúde. Que eles têm aquelas balancinhas que tem medida. Balancinha ou medir também 1 metro na parede e lá marcar a alturinha, igual faz com criança. Boa ideia. Porque aí é só pegar a fita métrica e descer retinho. Medir direitinho aqui em cima, esticadinho, com olhando o pé. Pra frente, né? Não, põe aqui pra o cima, lápis, pra baixo. Põe o lápis aqui, marca na parede e mede. Verdade, bem lembrado. Descalço, tá, gente? Salto alto não vale. Por favor, né? Por favor. Salto alto e cinta não vale. Salto alto e cinta não vale, é isso mesmo. Olá, sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das dietas. E a gente já sabe que é difícil, que é bem complicado a gente mudar o nosso estilo de vida para conseguir ter uma vida melhor. Mas nessa série de vídeos nós vamos falar
sobre como nós dois aqui conseguimos avançar um pouco aí. Não adianta, claro, que a gente quebra de vez em quando, nós não somos super-heróis, mas a gente vai falar sobre, nesse primeiro vídeo, sobre dieta. Meu nome é Estevam Mateus, sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia, revisões sistemáticas e meta-análises. E Ana, a gente vai falar o que hoje, que eu já avisei o pessoal, como é que vai ser esse vídeo novo? Já que a gente assustou vocês com aqueles gráficos da semana passada, hoje a gente não vai falar nada específico de estudos científicos, a gente vai falar uma coisa bem, um bate-papo bem assim de boas, falando as nossas experiências, nossas dificuldades, para tentar fazer mudanças de vida que sejam saudáveis, né? Nossos hábitos, vão ter Nossos fofocas? hábitos de vida. Pode ser, vamos ver. Pode ser? Não, então vamos lá, você vai contar um pouquinho da sua vida pessoal, então fale pra gente. Na verdade, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um podcast que eu estava assistindo da doutora Gabriele Lyon, acho que é Lyon, americana, que a gente já postou até vídeos, fotos dela aqui e tal, vai ficar tudo na descrição, tá, sabe? Ela que é fisiculturista? Ela foi antes, modelo de biquíni, né? Biquíni, mas tá. É médica lá em Nova York, nos Estados Unidos, e ela fez o podcast com o doutor, que não é médico, mas tem PhD, doutorado, em medicina do esporte e tal, que é o Mike Israetel. Muito interessante. Ele já foi fisiculturista também? Ele acho que tá deixando competição agora. Tudo que ele fala é baseado em evidências. Então, é um cara que sabe ver os artigos científicos, sabe explicar e sabe aplicar para a prática do dia a dia. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes nesse vídeo, mas me inspirou pelo seguinte, que em um determinado ponto do vídeo, então você que sabe falar, entende um pouco inglês, tem legenda também, vai assistir esse podcast que é bem interessante. Em um determinado ponto do vídeo, eles estavam falando assim, o que é que faz a pessoa mudar a sua atitude de vida para mudar, por exemplo, uma alimentação, ou para mudar como ela encara as atividades físicas, ou fazer alguma mudança real na vida, né? Quais são os turning points, né? Quais são os momentos da vida que você pensa em mudar? Então, eu acredito que nós temos vários momentos da vida. Quando você é adolescente, está querendo ainda impressionar, para chamar uma namorada, um namorado, um companheiro, aí você fica mais fortinho. Esse é um turning point na adolescência, você começa a correr, começa a fazer ginástica, entra para fazer musculação, as meninas dançam, né? Todo mundo, né? E às vezes... Mas o problema da pessoa muito jovem, que às vezes eu penso, é que ela poderia pensar na alimentação. Então, quem já tem alguma dificuldade com a alimentação, às vezes tem alguma questão aí, ajusta a alimentação nessa fase da vida por uma questão estética, né? Mas, por outro lado, as pessoas jovens, às vezes, passam batido comendo mais porcaria. Ah, sim, eu fazia isso. Né? Eu comia os lanches de fast food junto com pizza e malhava lá 3 horas por dia. Né? Ia de manhã, antes do colégio, depois do colégio e tal. Mas o segundo turning point seria na metade da vida, que você, ou por conta de uma doença, ou por saúde mesmo, né? Às vezes um susto, às vezes um susto, ou uma questão metabólica, tá fumando demais, dá um problema, tá bebendo demais, dá um problema. Entra na menopausa, esse é outro turning point, né? Então, agora a questão da meia-idade, então a gente já falou dos jovens, né? Que às vezes estão procurando um companheiro, um parceiro na vida, uma parceira na vida, e por isso que eles querem ficar bonitões, né? Às vezes eles vão mais para a atividade física, mas na meia-idade, eu acho que aí é mais complicado da pessoa mudar. E talvez fosse o melhor momento da pessoa mudar. Porque ela já tem maturidade, o corpo já não responde antes com a alimentação porcaria, como às vezes acontece nos jovens. Mas, por outro lado, a pessoa está tão preocupada com pagar as contas, trabalhar, sei lá, ter realização profissional. Às vezes já está casado, está com filho, então tu fica preocupado ali no relacionamento, fica acomodado mesmo, que às vezes a pessoa começa um relacionamento, começa os dois a comer errado, né? E fica aquela coisa errada da dupla, né? E aí a família inteira e os filhos. E aí, às vezes, esse momento, que seria o momento talvez mais interessante para a pessoa reconsiderar o que ela come, às vezes é o momento que ela passa mais batido. Aí fica décadas desse jeito. Né? Então... o problema é que décadas, né, quando você chega na meia-idade, está próximo do fim também, né? Então, quer dizer, porque a média de vida do brasileiro aí, 70 anos de idade, 72. Se você está na meia-idade, 50 anos de idade, vai ter 20 anos aí dentro dos cálculos aí matemáticos. Então, tem que ficar esperto. Então, eu acredito que seria interessante, lógico que mudar o paradigma de pensar, puxa vida, mas
eu estou tomando conta aqui da minha família, estou trabalhando, meus filhos estão começando ainda, tal, é muito difícil mudar. Mas se a gente pensar, não, vamos estender um pouco esses 20 anos, ou pelo menos tentar, né? Vale mais a pena tentar do que não tentar, né? A dor é maior de não ter tentado depois. Então, mudar a alimentação, ver o que está comendo de errado, diminuir as massas se for uma família italiana. Ter mais consciência, né? Ter mais consciência. Do que você compra e do que você come. Ter consciência do que você come e ter consciência do seu corpo, porque as pessoas, elas vão ficando doentes e se acostumam com a dor. Tipo, eu tenho uma dor aqui, eu nem falo pra ela, tá doendo o tempo todo, mas... esquece, sabe, de botar entendeu? o aparelhinho e a dor pra tá dormir, lá, né? sabe, que esquece. A Aí, dor tá lá. Tati, E depois puxa a orelha dele. Então, quer dizer, todo mundo tem isso. Tá com uma dor ali na perna, deixa esse negócio, vou ter que ir até no médico, vou ter que fazer aquilo, tem mais coisa pra fazer aqui, tem conta pra pagar, tem meu filho que tá fazendo a faculdade, dia a dia, né? Apagando os incêndios do dia a dia. Só que o problema é que dessas doenças crônicas, sabe, justamente que é o que mata mais hoje em dia, são doenças crônicas, excetuando o câncer e os acidentes, que são as doenças crônicas, muito mais do que alguma infecção. Que é hipertensão, diabetes e as suas consequências cardiovasculares e tal. O problema é que essas doenças, elas vão acontecendo aos pouquinhos. Não chega assim na sua porta e fala assim, eu sou diabetes, estou chegando aí para te pegar. Não faz isso não, fica décadas ali, corroendo seu metabolismo, devagarzinho, e a pessoa vai se adaptando. Que ela às vezes já não sabe mais dizer assim, qual comida que me faz mal, qual comida que não... Não, porque ela come tanta coisa junta, bagunçada, misturado, que às vezes a pessoa fica empachada, fica com estufamento, fica passando mal depois sem energia. Ela não consegue detectar o que foi que desencadeou isso, porque não tem a percepção do próprio corpo, né? E também não tem essa questão o mundo vai engolindo, né? O dia a dia vai engolindo a pessoa e a pessoa não vai prestando atenção nisso, mas você não pode, sabe? Você tem que prestar atenção em si, porque se você não estiver bem, não estiver saudável, como é que você vai cuidar da sua família? É isso aí. E das pessoas que você gosta. E ficar mais tempo com eles, mas durante a vida inteira, né? Terceira idade e tudo mais. E a terceira idade é outro turning point que você estava falando, que a pessoa, na hora que você chega na terceira idade, próximo dos 70 anos de idade, você fala, puxa vida, estou bem mais próximo do fim do que do começo. Então eu tenho... E aí você está vendo os seus filhos, seus parentes, seus netos, você ainda está relativamente bem com a saúde, porque você está seguindo o DR das dietas, e aí você fala, não, quero viver mais. Então aí que vem uma mudança e é super saudável. Não vai, lógico, sair numa academia, jogar um esporte de velocidade para puxar o coração, mas aquela caminhada, levantar uns pesos, né, ir numa hidroginástica mais caminhada, né? Não, hidroginástica não, filho, não tem carga. Tem gente que gosta, sabe? Mas não melhora nada o osso das mulheres, fica boiando na água, Ok, não, tem que ser então carga. hidroginástica não, a Ana não recomenda. Não, pelo menos não para osteoporose. Mas a questão é assim, na terceira idade, além de você às vezes já estar com uma doença, aquelas doenças às vezes elas pioraram. E aí a pessoa começa a ver o fim mais perto do que o começo, como você falou. Isso. E aí fica, puxa, eu queria ficar mais um pouquinho por aqui, ficar mais um pouquinho com a minha família, com as pessoas que eu gosto. E nunca é tarde para começar. E sempre é muito cedo para parar. Então... Existe um cansado que dá, na maioria das pessoas, esse cansado acaba desligando a vontade de viver. Então a pessoa ficando cansada, vamos sair, não dá, não dá, eu preciso não sei o que, não vou, não quero ver. Isso daí precisa ser quebrado, esse paradigma precisa ser quebrado. Eu sei que é difícil, nosso público, a maioria é 60, 70 anos de idade. Deixa então. E a gente está falando isso daí justamente. Isso daí precisa quebrar esse paradigma e ir assistir. Você pode dar até o exemplo daquele seu tio, que ele sempre está inovando, vendo coisa nova para poder. Então, quer dizer, abrir um pouco a mente, aceitar as coisas novas é muito importante para quebrar esse paradigma de final, de achar que não tem mais jeito, que não dá, que não quer. Mas você sabe que muito dessa falta de energia que a pessoa tem é por causa do metabolismo quebrado também, né? Porque a mitocôndria já não está funcionando direito, a pessoa já está com aquele excesso de energia guardado na gordura que não usa como energia. Então tem tudo isso. Uma vez que você ajusta o metabolismo, se você fizer alguma mudança, você vai começar às vezes a ter uma energia que você não imaginou que tinha, né? Se mudar a alimentação já muda muito. Já vai ter que começar a energia para poder dar uma caminhada, poder fazer um exercício. E aí, consequentemente, no futuro, não ficar dependendo fisicamente das pessoas para se levantar, para andar, para ir resolver um problema no banco, para ir, entendeu? Então, assim, é questão de liberdade mesmo, né? Liberdade, isso mesmo. Ana, mas vamos lá, me dá um exemplo aí seu, conta aí uma que você prometeu que ia contar. Eu vou contar, o que fez você mudar
a sua opinião, quebrar os seus paradigmas, quebrar os seus Sabe, arquétipos e sei lá o que mais. Eu, como médica formada nos anos 90 para 2000, veja só o que acontece. A gente tinha aquela ideia de que comida, dieta sem gordura, que era o saudável, que a gente já viu que não é isso necessariamente que vai te salvar de doença cardiovascular. Vamos colocar o vídeo aqui? Coloca o vídeo aí. Mas eu fui formada desse jeito. Ai, colesterol é o problema, é o malvadão. Ai, não pode comer coisa gordurosa. Então, procurava tudo desnatado, tudo com menos gordura, tal. Ai, massas integrais, farinhas integrais. Eu era uma pessoa que trabalhava em 2 lugares, acordava cedo, ficava assim, às vezes 4 horas no trânsito, se juntasse todos os períodos do dia que eu dirigia. Ou seja, também muito estresse, muita coisa. Eu me lembro que era como se eu fosse uma escrava da comida. Eu entrava no hospital, eu pensava assim, qual vai ser o próximo horário que eu tenho livre para não ficar passando fome? Não é que eu comesse muito, mas eu odiava passar fome. Então, às vezes, no meio do atendimento, no meio de uma cirurgia, no meio do outro trabalho, eu estava com fome. E eu vivia beliscando de 3 em 3 horas. Só que assim, a gente também foi formado para achar que era normal comer de 3 em 3 horas. Até que você vai se virando, aí você restringe uma caloria ali, uma coisa aqui, tenta fazer uma atividade física, mas nunca fiz nada com muita consistência. Eis que a gente já estava junto há uns tempos, né, uns 5 anos, e aí a gente foi casar. Nessa brincadeira, eu tenho 65. Eu estava mais ou menos com 65 quilos na época. E aí eu vou botar a foto aqui do casamento para vocês. E aí o vestido folgadinho, dia de verão, a gente casou só no cartório e tal. E essa foto é a foto famigerada que deu em casa. Porque uma pessoa conhecida comentou, puxa vida, vocês não avisaram ninguém do casamento? Casaram escondidos porque a Ana Maria tá grávida? Puxa, nem querer engravidar eu nunca quis na minha vida, né? Aquilo é para uma mulher que não tá grávida, eu vi que ela tá sendo confundida com a grávida, é uma agressão assim forte, né? É porque hoje em dia eu não ligo mais com esses mimimis, porque eu acho que a pessoa só se ofende se a pessoa quiser. Se é verdade, a pessoa não tem por que se ofender, se é mentira, também não tem por que se ofender. Mas enfim, muita terapia para a pessoa ficar mais evoluída assim. Mas na época aquilo me deu um choque. Então esse foi o meu turning point. Foi uma questão estética. Eu vou dizer mesmo, foi meramente narcísica, de dizer assim, olha, puxa, eu tô tentando disfarçar esse meu excesso de peso com roupa, mas eu não tô feliz com o meu peso. E aí, imediatamente eu fui aqui mesmo no YouTube, procurei vídeos de pessoas que realmente dão conteúdo, explicam as coisas mesmo sobre como emagrecer, né? E aí, descobri a dieta low carb. E fiquei a maior parte do tempo com a dieta low carb, né? Já teve e aí variações. Você foi se especializando nisso, até fez um curso, fui estudar, né, de nutrologia. Acabei fazendo especialização em nutrologia para poder entender melhor as coisas, apesar que eu não advogo muito a favor dessas coisas de remédio, né, que o pessoal da nutrologia, né, às vezes se fia muito em medicação, eu não sou a favor, eu sou a favor da pessoa ir na raiz do problema, qual que é a base do problema, eu respeito, se você quiser tomar remédio, quebrar os paradigmas e sentir o seu corpo. Mas descobre as pessoas qual o não problema. sentem o corpo, né? Porque naquela época, e eu também não sentia todos os problemas digestivos que hoje eu sei que eu tinha, sempre tive, e não percebia. Porque... Ontem eu comi aquele monte de repolho, eu fiquei estufado o dia inteiro. E naquele dia que eu comi alface junto do hambúrguer, a gente come hambúrguer sem pão, tá, sabem? Só a carne, o queijo. E eu fiquei lembrando do alface até as 2 da manhã. Olha só que pessoa. Tem pessoas que a alface não me faz mal, mas o repolho já tá quase que não quero mais. Mas eu não percebia nada disso. Por quê? Porque você come um bocado de coisa misturada. E aí, o que aconteceu com a dieta low carb? Em 6 meses, eu perdi, você lembra, mais ou menos uns 8, 9 quilos. Ah, sim, é. Aí vamos botar a foto aqui, ó, 6 meses depois. 6 meses depois. Agora eu era, assim, bem rigorosa. Era low carb, tipo, nível cetogênica, de medir no dedinho se estava em cetose ou não. Tem os aparelhinhos que medem cetogênica. Também não precisa desses exageros não todos, precisa. sabe? Mas eu queria saber. Porque eu não tinha condição física, nem disposição para fazer atividade física, então o que é que eu fiz? Estratégia MAR você fez. Eu fiz a estratégia MAR. Eu medi, eu vi Vamos o que eu tava... colocar o vídeo aqui? Vamos. Eu medi o que eu tava fazendo em exagero, que era comer carboidrato, que aí você tem que registrar tudo isso, como você vai, puxa, olha só, 60% da minha comida é carboidrato ou mais. Então, assim, tem alguma coisa aí que... Se isso não está funcionando para mim e eu estou engordando, então, obviamente, alguma coisa tem que mudar para você reverter o quadro, né? Você não conserta aquilo que você não mede, né? E o que significa MAR mesmo? Medir, adicionar ou reduzir.
Só que o que eu fiz? Eu não tinha condição de adicionar atividade física na época, porque nem tinha tempo, nem tinha disposição. Aí eu pulei para o reduzir. Então, eu medi, eu vi que o que eu estava comendo em exagero mesmo era Então, carboidrato. para você foi mais fácil, na época, por conta de condições de tempo, reduzir a alimentação. E de disposição. Esse já é um ponto. Então, quer dizer, se você não está com tempo, se tiver tempo, melhor. Se não tiver com tempo, mas foi o que eu falei no começo do vídeo, porque só a mudança alimentar já vai dar mais energia. Dá mais energia, porque o seu metabolismo conserta. Então, só para vocês terem ideia, eu nunca fui diabética, se você olhasse meu IMC, não era nem de obesidade nem nada, era normal, não era nem de sobrepeso, era menos que 25, sempre foi. Mas a proporção de gordura que eu tinha no meu corpo era diferente do que eu tenho hoje, né? E eu também não tô com esse peso que eu tava naquela foto do vestido azul, não. Eu tô um pouco mais, mas é porque tem mais músculo também. Agora, na época, o excesso de carboidrato e a quantidade baixa de proteína estavam me dando fome o tempo todo. A minha insulina era 19, que Isso já é síndrome metabólica? É um dos marcadores de síndrome metabólica. Exame de insulina não é glicose, gente, só para lembrar aí você que chegou agora. Porque a glicemia estava ok. E 3 meses, só precisou de 3 meses. 3 meses depois, eu me lembro que eu dosei minha insulina de novo, ela já estava 6. Ou seja, olha, reduziu de 19 para 6, só de cortar os carboidratos. E vou dizer para vocês que eu não fiquei contando caloria, comendo pouquinho, só pode ser tantinho, comer esse tantinho. Não, você lembra? Eu botava o tanto de comida que eu quisesse, desde que não fosse farinha nem açúcar. A dieta, pelo menos para mim, tá? A dieta, um pouquinho de cada coisa, me aumenta a fome absurdamente. Porque instiga, né? Você pode comer lá um negocinho que você gosta, aí você come, você fica com vontade de comer todo o negocinho que você gosta, né? É sempre assim para todo mundo. Mas principalmente coisa processada que dá vontade de você comer mais, né? Tipo batatinha frita, ou então biscoito recheado. Esses são alimentos que são engenhados mesmo, eles são configurados para te dar fome, para você comer cada vez mais. Se você pega a mesma quantidade de batatinha frita que você come do saquinho e coloca batata de verdade cozida, para você ver como você não aguenta comer uma inteira. É verdade. Bom, mas comida de verdade é uma coisa. O ótimo é inimigo do bom, né? Então quer dizer que é melhor a pessoa começar com uma mudança e aí você escolhe. Pode ser um exercício. Vou caminhar que eu consigo, eu gosto, natureza, tal. Ou vou cortar a alimentação. Se você... E aí você espera até você estar bem adaptado com aquela mudança. Porque se você quiser fazer tudo de uma vez só, primeiro, nada vai ser sustentável. Então, por exemplo, hoje em dia, isso foi 2018, fez 6 anos. Hoje em dia, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Passa batido no arroz, não tenho vontade. Passa batido no pão, na farinha, nem tenho vontade. Então, macarrão, faz séculos que não entra aqui em casa. Acho que nem entrava muito antes, que eu também não comia muito antes. Quando eu tenho vontade, eu como aquele macarrão de palmito. E aí eu deixo ele cozinhando com bicarbonato para baixar aquela acidez do palmito. E aí você faz o molho que você quer, fica igual. E se for o palmito cru, comprado em tirinhas, você tem que dar uma ferventada para ele cozinhar um pouquinho, né? Eu deixo ele cozinhando com bicarbonato para poder tirar o gosto e tirar a acidez dele. Esse daí, palmito e tirinha. Se você se dá bem com palmito. Palmito e tirinha já vem cortadinho em... Fingir que ele é espaguete. Palmito e espaguete, mas vem escrito palmito e espaguete e tem o palmito lasanha também. Você faz esse procedimento para poder tirar a acidez que vem lá para aquele conservante. E quebrar um pouquinho as fibras, né? Com cozimento também. Bom, Ana, a gente tem uma playlist aqui de diferentes dietas. Vamos colocar aqui agora, ó. Até porque, sabe, assim, às vezes não significa que uma dieta deu certo para você vai ficar a vida inteira com ela. Por exemplo, às vezes a pessoa está comendo um bocado de porcaria, coisa processada. Aí entra para o vegetarianismo ou para o veganismo. E se sente melhor, porque parou de comer tanta coisa processada, parou de comer farinha, tal. Igual eu me senti super bem fazendo cetogênica. Mas será que aquilo é para a vida toda? Às vezes você precisa fazer aquilo por um período e você precisa adaptar, porque sua vida vai mudando, seu contexto metabólico, pessoal vai mudando também. Tem que fazer reposição de vitaminas. Tem que ter cuidado com as dificuldades de nutrição, que a dieta cetogênica não tem tantas. Assim, a carnívora, se você tirar a vitamina C, você vai ter que se preocupar um pouquinho. A vegetariana, você já vai ter que se preocupar bastante com vitamina B12, com ferro, um bocado de coisa. Então, assim, aí você tem que ver, puxa, até que ponto me fez bem, agora está começando a me desnutrir, por exemplo. Ou uma dieta muito restrita, que tem muito pouca caloria. Porque eu não ficava nessa paranoia de contar caloria com nenhuma dessas dietas. E acabei mudando. Aí virei carnívora, melhorei meu intestino, aí depois reintroduzi fruta. Então, hoje em dia, o que é que a gente foca? Comida de verdade. Comida de verdade. Que não é processado. E se você fizer uma alimentação saudável, que todo mundo fala, alimentação saudável, a pessoa fica sem saber o que é, né? Dicas para melhorar a hipertensão, não sei o que, alimentação saudável, X, a pessoa não sabe o que é. Às vezes fica pensando que é aquilo que eu achava no fim da faculdade, que é dieta com pouca gordura. E não necessariamente. A alimentação saudável era aquela que você come, você se sente bem e que é comida verdadeira, que não é produto processado.
E não é que você nunca vai comer, mas pelo menos se adapte a passar bem sem eles. Uma vez ou outra que você escolher quebrar, vou comer um docinho aqui. Aí você também não vai fazer isso todo dia. Você vai fazer ocasionalmente numa situação especial. Uma festa que for, alguma coisa assim. O importante é sentir seu corpo. Eu vou repetir isso de novo porque as pessoas não sentem o corpo. Você precisa sentir. Na hora que você fez, vamos lá, o dia de quebrar a dieta. Na hora que você quebrou a dieta, vê como é que você fica depois. Olha para o seu rosto, vê se você não ficou inchado, vê se você não está com uma digestão esquisita. Depois que você entrar numa dieta, você vai conseguir ter essa percepção. Hoje você não tem, porque você está comendo qualquer coisa, está tomando os remédios. Todas as sensações misturadas, as sensações estão misturadas, né? Então, Ana, chegamos em mais um final de vídeo e o próximo vídeo que a gente vai falar vai ser do que mesmo? Vai ser sobre exercício. Exercício vai ser o nosso próximo vídeo. Muito obrigado você que ficou aqui, você que curtiu, você que compartilhou, você que passou para os seus amigos, você que se inscreveu. Um beijo e um abraço do Estevam. Até a próxima DR das dietas, sabe? E da Ana. Sapiens, hoje nós vamos falar de obesidade. Um resumão para vocês das principais... principais o quê, Ana? Outros fatores que a gente Os não falou no fatores vídeo da passado. obesidade, isso. É o que todo mundo está interessado, é perder peso, né? É perder peso, é isso daí. Então, a pessoa vem no fique canal atento. DR das dietas querendo saber dica de perder peso. É isso mesmo. Então, vamos embora, vamos falar sobre obesidade. E você sabe que, na verdade, a obesidade não é nenhuma questão estética, né? A gente não fala aqui em nenhum momento por questão estética nem nada, sabe? Mas é questão de saúde mesmo. Por exemplo, tem um trabalho bem interessante que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que é acompanhando pessoas de 35 a 75 anos nos Estados Unidos e na Austrália. Eles acompanharam, acho que mais de 15 anos essas pessoas. E eles viram que, na verdade, a obesidade estava relacionada com... o número de doença cardiovascular era 34% na Austrália e 41% nos Estados Unidos. Dessas pessoas tinham alguma doença cardiovascular. E a obesidade estava ligada em mais ou menos metade de todas essas condições. Então, faz parte daquilo que a gente falou no vídeo passado, que é coisas que você pode modificar, e o excesso de peso é uma delas, né? Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que a pessoa que já tem a tendência de ser mais gordinha, com excesso de peso desde a infância, quando ela chega na idade adulta e continua com obesidade, aumenta 5 vezes o risco de ter diabetes, que também é um fator de risco para a doença cardiovascular, 2,7 vezes o risco de pressão alta, que a gente já viu que é outro fator de risco para a doença cardiovascular. E as pessoas com um IMC mais do que 32,5 já tinham, mais risco de doença coronariana, mais risco de AVC. Então, assim, se você está muito acima do peso, procure... Mas, Ana, não tem também aquela questão da obesidade saudável, que a pessoa convive com o sobrepeso, a obesidade, desde sempre, e ela ainda faz ginástica, ela cuida direitinho da alimentação, mas ela é um pouquinho fora do peso, ela não está saudável? Então, eu acho assim que a obesidade é só uma questão de tempo para deixar de ser o que as pessoas chamam de saudável. Se a pessoa continuar com excesso de peso... Se ela tiver com os numerinhos tudo direitinho, mesmo estando fora do peso... Tem uma hora que aquilo vai espanar. Eu acredito. Por quê? Porque ela está carregando um peso maior do que ela deveria para o corpo dela, para o metabolismo dela. O metabolismo está correndo atrás e o número ainda está ali. Porque você faz os exames, é esse tipo de pessoa que você está falando. É uma pessoa que tem excesso de peso, mas chega lá, os exames estão todos ok, não tem nada assim absurdo. E eu acho que esse tipo de pessoa... ela mais cedo ou mais tarde vai espanar, a engrenagem vai dar problema, vai bugar. Mas tem a pessoa que também, apesar de ter excesso de peso, ela faz atividade física e tem um bom condicionamento físico. Então, o que a gente encontrou? Os estudos encontraram que quando a pessoa tem um bom condicionamento físico, esse condicionamento físico ele reduz um pouco o risco. Então, vocês podem ver aqui no print da tela que vocês quiserem dar, que a pessoa normal, peso normal, mas que não é bem condicionada, ela já tem um risco mais aumentado de doença cardiovascular, de morte por doença cardiovascular 2 vezes. Então, você não precisa ter peso excessivo para ter mais risco de morrer de doença cardiovascular. Se a pessoa tem sobrepeso e tem obesidade, aí cada vez o risco vai crescendo, chega a mais de 3 vezes o risco de morrer por doença cardiovascular. Agora, por exemplo, se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, mas ela é bem condicionada, ou seja, faz exercício rotineiramente, o risco já cai para 1,2. 1,4, que aí já não é tão importante, entendeu? E a questão da pressão alta, né? De se tratar a obesidade, será que ela baixa? Tipo, igual quando a pessoa tem pressão alta, que trata, melhora o risco, né? Diminui o risco. Isso. A obesidade também. Então, você faz... Não, se ele tratar a obesidade, ele também melhora a pressão alta? Melhora a pressão alta, com certeza. Tá. Mas, além disso, se tiver uma perda de peso efetiva,
ou seja, o suficiente para o metabolismo voltar ao normal. Aí você reduz em metade o risco de morte e mais ou menos metade as outras coisas também, evento cardiovascular, infarto, derrame. Então é uma redução muito boa, sabe? Porque reduzir assim metade do risco não é fácil. Então o fator tratamento, perder peso, pode ser através de dieta e exercício, pode ser através de remédio, pode ser através de bariátrica. O ideal é que se fosse um estilo de vida, né? Para você continuar. Não ficar dependendo de pilozinha, nem injeção mágica, nem nada. Nem operação drástica que pode dar dão outros efeitos, nutrições, fatores psicológicos altíssimos, compulsões, mas aí é o seu médico que vai saber direitinho. A questão é que, tratando a obesidade, realmente o risco diminui bastante. Então quer dizer que se a gente reduzir o peso, cai pela metade o risco das pessoas. Exatamente. Isso é muito bom. A gente vai deixar uma playlist agora aqui para vocês verificar os vídeos todos, assistir todos, dar joinha, se inscrever. Tem várias dietas diferentes aí, você pode escolher a que mais se adequa com o seu estilo de vida. Pode estar ou não acompanhado com obesidade? É assim, que você pensa assim, tudo bem, a pessoa que tem muito peso é ruim, mas e a pessoa que tem pouco peso? Tá, isso que eu tinha que perguntar. E o contrário, aquela pessoa fraquinha, pequenininha, magrinha, sem músculo. Com fragilidade. Que não come, fica semanas sem comer. Não, ou às vezes até come. Anorexia. Também, claro, isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Mas, além disso, às vezes tem as pessoas com mais idade, que elas comem, mas elas já não conseguem absorver tanto as proteínas. Então, tem a questão da sarcopenia, que é falta de músculo, que às vezes a pessoa tem obesidade e também tem sarcopenia, embaixo da gordura os músculos são fracos. E tem a questão da pessoa ter fragilidade, que aí já é desequilíbrio, várias outras questões além da perda de músculo. Tudo isso, gente, aumenta bastante o risco de doença cardiovascular e de evento ou até de morte por doença cardiovascular. Então quer dizer que se a gente mudar a composição corporal, aumentar a quantidade de músculo nas pessoas bem magrinhas e a pessoa que está fora do peso diminuir a gordura, ela tem grande chance de ficar mais saudável e diminuir as chances de... E o que é que pode ajudar nas duas coisas? Eu já sei, DR das dietas. E atividade física. E atividade física e dieta. De resistência, de preferência, que é para ganhar músculos. Mas o condicionamento físico, sim, ele é um redutor importante de risco. Gente, então, é muito importante a gente investir em longevidade. A gente entende que, às vezes, a vida é tão frustrante que a pessoa chega e fala, ele só tem esse prazer, e acaba mantendo lá o sorvete, a bebidinha, aquela comida mais gordurosa e tal. Mas é importante porque a vida, todo dia, é uma descoberta nova, todo dia é uma aventura, então você tem que, se você melhora na atividade física, você vai melhorar psicologicamente e vai alcançar outros objetivos, porque você vai ter uma energia a mais para poder aí viver a vida de forma mais plena, né? Mais plena e mais saudável. Você vê, conseguiu diminuir em quase 70% o risco de ter uma morte por infarto. Nossa se a senhora. pessoa está bem condicionada, né? Mas aí, se você já teve infarto ou tem alguns fatores de risco, você tem que conversar com o seu médico para ir ajustando aos pouquinhos. Vai fazer exercício físico desesperado, não. Vai procurar atendimento primeiro, né? Então, que a gente estava falando de exercício físico, aí a gente pensa, exercício físico é uma coisa que pode ajudar isso, e outra coisa é a dieta, né? Isso. Vamos colocar uma playlist de dieta agora aqui, ó. Mas será que tem alguma dieta especial? Se você não viu o nosso vídeo de dietas de doença cardiovascular, vai lá. Na verdade, não tem evidências fortes de nenhuma dieta específica. Primeira coisa, todas as dietas eram comparadas com comer qualquer porcaria. Então, assim, qualquer coisa que você tire o excesso de porcaria vai ser melhor. Mas uma coisa apontou, sabe o que foi? Quando compararam com a dieta paleo. Olha só. Porque a dieta paleo, ela tira todos os processados. Aí quando você vê, puxa vida, uma dieta que não tem nada de alimentos ultraprocessados versus uma que pode ter em quantidades variadas, aí essa fez diferença. O fato de comer menos comida processada diminuiu em 55% a chance da pessoa ter doença cardiovascular. Legal. Isso é bem importante. Então, assim, gordura, carboidrato, proteína em si, especificamente, não fizeram diferença nenhuma. Mas, se você reduzir o excesso de processado, sim. Vamos colocar a dieta paleo aqui, porque a gente tem um vídeo, ó. Tem vários vídeos sobre dieta paleo, né? Inclusive, você viu essa última polêmica que saiu essa semana do FDA? Eu vi que você pode agora comer um monte de cereal e processado que tá tudo certo. Tá tudo certo. O FDA americano, que é tipo a Anvisa dos alimentos e dos remédios de lá, dos Estados Unidos,
publicou um artigo dizendo, não existe evidência de que as comidas ultraprocessadas causem obesidade. 60% da população americana está bem fora do peso, né? Acho que até mais que 60%, né? Está bem, parece. É culpa de quem? Né? Não é do pimentão, não nem é a do comida alface. sozinha, se a comida ficar lá dentro do pacote. Então, verdade. Então, eles estão certos. É que a gente acho que não leu direito. Então, quer dizer, lá no supermercado, dentro da caixinha colorida, não está fazendo mal para ninguém. O problema é pôr para dentro. Sapiens, não leva para casa não, senão vai acabar comendo. Viés, todo estudo tem viés, sabe? Todo estudo tem viés. Então, assim, o que a gente tem que descobrir é qual que são as evidências mais importantes no meio dessas coisas todas. Porque se você manda a pessoa fazer uma dieta de 500 calorias por dia e ela só come biscoito recheado, mas chega só em 500 calorias por dia, é claro que ela não vai engordar também. Então, dependendo dos estudos... Não vai ter nada também, vai ter problema de saúde também, porque é muito pouco. Exatamente. Mas, Ana, tem outro que eu acho que deve ser o último do vídeo. Uhum. Tem uma coisa, gente, que é o mais importante, você que ficou aqui, é o sono. E você sabe que tem muita gente que não sabe... Ontem eu fiquei sem dormir direito, acordei às 3, aí eu sou um workaholic, fui trabalhar. Meu Deus, hoje o dia, por isso que eu tô assim mais cansado. Quem não dorme não descansa, não adianta. E não adianta dormir à tarde que não funciona. É impressionante. E outra coisa, tem muita gente que não sabe, mas o sono tem a ver com o metabolismo. A pessoa que não dorme bem, no dia seguinte, ela tem mais chance da pressão descontrolada, diabetes descontrolada, a glicemia, mesmo quem não é diabético, fica alterada, o metabolismo... Não tem aquela teoria que o pessoal que não dorme de manhã acorda com síndrome metabólica, ou pelo menos o dia se passa com síndrome metabólica. Você não percebe. Mas está acontecendo no seu organismo, entendeu? Porque você não descansou, o cortisol está alto, enfim, fora risco de Alzheimer no futuro, todas essas coisas, né? Precisa nanar. Mas, um marcador de sono de má qualidade, sabe o que é? É quando a pessoa fica com sono durante o dia. E se essa pessoa que fica com sono durante o dia dormir mais do que 60 minutos, às vezes a pessoa não dorme porque está trabalhando, né? Mas digamos que ela está com tanto sono que ela fala assim, eu dormiria mais de uma hora aqui. Na hora do almoço se esconde no banheiro e dorme lá uns 40 minutos. Então, isso aí é um marcador de má qualidade de sono. Isso aumenta quase 2 vezes o risco de estar associado com doença cardiovascular, porque não dormiu direito. Quando a pessoa é nova, ela recupera rápido. Que passou dos 40 que a pessoa começa a sentir um pouco, né? O problema é a pessoa fazer isso a vida inteira, né? Aí vai virar aquela bola de nós neve. Temos amigos, né, de mais de 50 que ainda estão na balada. Mas aí todo mundo tem, né? Outra coisa também que é outro marcador de sono ruim, o que é? A apneia do sono, né? Verdade, e aí você tem que usar aqueles aparelhos barulhentos, isso mesmo. Então, a apneia obstrutiva do sono... CPAP, né, o nome? O aparelho de pressão positiva. A apneia do sono, que é quando isso aqui fica tão relaxado lá por dentro, às vezes tem gordura no pescoço também, na base da língua, cai e obstrui a passagem do ar pela garganta, aumenta em mais de 2 vezes o risco de doença cardiovascular, de AVC, de infarto e quase 3 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Por quê? Porque não está passando oxigênio. Então, durma bem, respira bem. Se tiver problema de apneia, põe o aparelhinho, vai no médico. Procura o tratamento. Por quê? Porque o tratamento é efetivo. Olha só como reduz o risco. É muito. Reduz em metade e reduz em 63% o risco de morte. Aquele risco de morte que aumentava para 3, reduz para 63%. Mas tem que usar direito. Porque a pessoa às vezes tira no meio da noite, né? Mas tem aquela teoria que se a pessoa perde peso, talvez ela pare de usar o aparelho? Às vezes para. Tem um é a mesma coisa dos remédios de pressão. Se ela começa a fazer ginástica, come mais saudável, emagrece, ela começa a reduzir os remédios de pressão. Na fase que ele diminuiu de peso, ele diminuiu acho que quase 30 quilos, 20 quilos. Ele parou de usar, não precisava mais usar CPAP, não tinha mais ronco, nada disso. A pressão acho que ficou com um remédio só, ou ficou com uma metformina só e tirou todos os outros remédios. Olha que interessante isso, gente. Né? Então, assim... São fatores modificáveis também, sabe? São todos associados com o metabolismo, que é a obesidade, falta de condicionamento físico, pouco músculo também. Consumo de excesso de calorias. Exatamente, bem lembrado. Sarcopenia, má qualidade do sono. E a apneia. Se você identifica que você tem qualquer uma dessas coisas, faz seu checklist aí, ó. A gente vai deixar na tela. Sabe aquele roncão imenso? Que engasga. Que engasga, você está acordando nessas horas. E aí na hora que você faz lá o exame, você acorda não sei quantas vezes por minuto, você não está dormindo direito. Antes de você continuar no vídeo, não esqueça de dar o C, que é só assim que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para as pessoas que estão precisando dos nossos conteúdos. Curta, compartilhe e comente. Então, Ana, o que a gente vai falar hoje? A
A gente vai conversar sobre, começar os vários riscos, além daqueles que a gente já falou, para a pessoa ter doença cardiovascular, infarto, derrame. E a gente vai falar especificamente hoje sobre composição corporal, obesidade, exercício físico, ao longo da semana, né? Quanto que a obesidade ataca o coração? O risco da obesidade é muito controverso, né? Mas existe realmente risco e evidências de aumento de risco, sim. Existe até alguns trabalhos mostrando que aumenta mais ou menos cerca de 3% ao ano a mortalidade de pessoas, desde 2013 para frente, que eles fizeram acompanhamento, aumentou mais ou menos 3% ao ano o quanto que a obesidade era responsável pela mortalidade das pessoas com doença cardiovascular. Por exemplo, teve um trabalho que teve a Austrália e os Estados Unidos, eles compararam e eles viram que mais ou menos 67% daquelas mortes por doença cardiovascular puderam ser atribuídas ao fato da pessoa ser obesa ou sobrepeso na Austrália e 80% associado a essa causa de mortalidade nos Estados Unidos. Nesse caso, a obesidade foi mais para mulher, para homem? Pode ser por causa da obesidade visceral, alguma coisa assim? Porque o homem fica com a obesidade dentro, né, da barriga e a mulher fica do lado de fora, é isso? Estou enganado? Não, é isso mesmo. Tem esse padrão que a gente chama de ginecoide ou androide, né? Que é mais relativo ao homem e ginecoide mais relativo à distribuição da gordura da mulher. E realmente, nessa comparação dos Estados Unidos, sempre a percentagem maior em relação à obesidade era para mulheres. E mulheres normalmente têm menos mortalidade para doença cardiovascular. Mas quando elas têm obesidade, elas acabam tendo mais risco do que o homem. Às vezes não tem um IMC tão alto, mas ele tem uma obesidade mais centralizada, que é isso aí que você está querendo falar, né? Que aí é uma outra questão de composição corporal que a gente vai chegar nisso também ao longo dos vídeos. E aquilo que o pessoal fala de ganho de peso ao longo da vida, que a pessoa vai ganhando de qualquer forma, porque fica mais velha, por exemplo, ganha peso? Ou às vezes porque já vem obesidade desde criança, né? Eles também houve pesquisa sobre isso. Então, olha só, o risco para pessoas que tinham obesidade desde a infância, para diabetes, por exemplo, era 5 vezes maior do que as pessoas que engordavam mais tarde na vida, por exemplo. E para hipertensão, que é um fator de risco também para doença cardiovascular, que a gente vai chegar ao longo dos vídeos de doença cardiovascular, vocês vão ver que existem doenças que estão correlacionadas com a própria doença cardiovascular. E, então, diabetes é uma delas, hipertensão é outra delas. A pessoa que era obesa desde a infância tinha quase 3 vezes mais risco, 2,7 vezes mais risco de ter hipertensão e, consequentemente, isso já gera um risco de doença cardiovascular. Triglicérides alto, HDL baixo, tudo isso é relacionado com a obesidade na infância, né? Essas associações são meio que gerais. E quanto à doença cardiovascular, tem alguma... Propriamente dito, Propriamente dito, tem alguma coisa bem relacionada? Tem. O que eles pegaram? Eles pegaram o IMC, que a gente sabe que não é uma métrica perfeita, né? Diferente de você ver a composição de gordura mesmo. Mas é o que tem para hoje, né? Sabem, se você não estiver colocando muito halterofilista na história, no grupo, então não vai ter tanto problema. Se você pegar a pessoa normal, o IMC acaba mostrando alguma tendência, sim. Então, teve algumas meta-análises. A mais interessante que eu achei foi uma que pegou principalmente pessoas do leste e do sul da Ásia. Por quê? Porque o IMC deles é um pouquinho mais baixo que o nosso. Não sei se vocês sabiam, mas a classificação do IMC para os asiáticos, ela tem que ser um pouquinho menor. Até para chamar de obesidade mórbida, tudo, grau 3, eles têm um índice um pouquinho menor. Por quê? Porque eles têm menos espaço para guardar gordura. Então, consequentemente, eles sofrem mais com a questão da obesidade. E a obesidade, o IMC considerado como obesidade lá na Ásia, aumentou em até 2,7 vezes o risco de AVC. E 2,3 vezes o risco de doença coronária e, no geral, 2 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. E o lance da obesidade saudável, mas não essa daí que a mídia está falando, o negócio de que quando a pessoa vai lá e faz os exames, mas não tem nada alterado, está tudo certinho dentro dos exames que os médicos pedem. Tem alguma coisa? Tem alguns exames de inflamação e alguns exames metabólicos que acontecem de algumas pessoas que são obesas ou sobrepeso estarem com esses exames normais. Isso acontece. O que já foi desbancado dessa questão da obesidade saudável é que se você acompanha essas mesmas pessoas ao longo dos anos, geralmente, uma média de 5 anos, esses exames deixam de ficar saudáveis, eles começam a ficar alterados. Então, às vezes, é uma questão de tempo para a obesidade considerada saudável se transformar numa obesidade não saudável. E houve comparações também com relação a isso, mesmo
a obesidade considerada saudável, uma pessoa que era obesa, mas tinha condicionamento cardiovascular, era considerada fit, mas ela tinha excesso de gordura, mas ela é considerada fit, ela ainda tinha mais ou menos um risco a mais do que uma pessoa nas mesmas condições, só que sem obesidade, de 60% a mais de mortalidade cardiovascular. E, por exemplo, uma pessoa de peso normal, mas que não era fit, não é condicionada, ela também tem mais ou menos 2 vezes o risco de ter doença cardiovascular com mortalidade do que uma pessoa que é peso normal, mas não é fit. Então, tem a ver com os exames, mas tem a ver com condicionamento físico também, né? Então, se a gente tratar a obesidade, se a pessoa for procurar uma solução para a obesidade dela, ela vai reduzir o risco, tanto, e também para infarto e derrame? Isso tudo reduz o risco se a pessoa... No geral, se ela procurar um jeito de emagrecer? Sim, reduz. Então, isso é a maior prova de que a obesidade realmente gera um risco para você ter essas doenças. Porque quando você tira ela da jogada, seu risco diminui. Então, quando você faz o tratamento e você tira aquele fator de risco e a doença, o risco diminui, você está comprovando que ela realmente gerou algum risco. Então, independente de ser saudável ou não, quando havia tratamento com realmente efetiva perda de peso, podia ser através de remédios ou podia ser através até da cirurgia bariátrica, que obviamente vai ter suas indicações, né? Aqui a gente não está para indicar nenhum tipo de tratamento para vocês, mas o risco diminuiu em quase 60%. Em mais de 50%. Então, vocês lembrem que o que eu sempre falo, assim, quando para proteger, aquele fator ele tem que estar perto dos 50% de proteção, ou seja, tirar metade do seu risco. Porque quando é menos, não é tão forte assim. Eu não sei o que significa isso, mas eu vou perguntar porque está no meu script. Perda de peso não intencional, Sim. quando a pessoa emagrece sem querer. Sem fazer dieta. Eu na minha cabecinha aqui, que não sou médico, estou relacionando com doença crônica. E doença consumptiva, né? Aquelas que consomem, né? Exatamente. É isso mesmo. Ela tem ganho? Não, pelo contrário, ela pode ter risco. Então, mais ou menos, a obesidade, a distribuição do peso, ela não segue um parâmetro linear, assim. Quanto mais peso você tiver, pior o seu risco. Não, ela segue uma curva em U. Então, se você tiver baixo peso demais, muito pouco peso, também você vai ter risco. A menor dimensão de risco é quando você está aqui, ó, no abaixo, dentro da normalidade, né? Então, isso eles viram muito, principalmente em quem já tinha doença cardiovascular e tinha um IMC menor do que 15, por exemplo, que é muito caquético. Porque algumas pessoas consideram normal até 18,5, né? Vai depender também da população. Mas menor do que 20 seria considerado baixo peso. E a pessoa com um IMC menor do que 15, ou seja, aquela pessoa muito magra mesmo, o risco relativo para a maior chance de mortalidade de doença cardiovascular foi 2 vezes maior. Como você falou, em U, né? Em U, exatamente. Opa, vamos lá, pera um pouquinho. Voltando aqui, voltando aqui deslizou o script, demais. Deslizou demais. Aí. Isso. Aqui. A mesma coisa, acompanhou pessoas que já tinham doença cardiovascular estabelecida, só que se ela começa a perder peso demais, às vezes tem alguma doença subjacente, um câncer, uma doença renal, né? Aí o risco aumenta quase até 2,6 o risco de mortalidade. Então, é aquele negócio da curva em U que a gente estava falando, né? Por que a magreza extrema? Eu vou deixar essa pergunta aí porque o vídeo está acabando. Por que a magreza extrema é realmente invertida? Como se fosse 2 pontos. Muito fat e muito magro. Tem que ter cuidado com as duas coisas. Então, nisso a gente cai no conceito de composição corporal, que é o que a gente... Sapiens, você sabe, nós já sabemos e descobrimos nos últimos vídeos que se a pessoa tem problema de metabolismo, se ela reduzir um pouquinho os carboidratos, ela já começa a melhorar. E é isso mesmo, Ana? Você vai explicar pra gente, para aprofundar um pouquinho, mas não tanto assim, porque a gente não entende muito? Então, vamos voltar para aquela história da síndrome metabólica e da casa, né? O negócio é que os carboidratos, eles são transformados em gordura. O triglicérides, que é a forma como a gordura é guardada dentro das células, vem de 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol, que veio da glicose. Mas os ácidos graxos, quando você come carboidrato que você não gasta, eles são transformados nesses ácidos graxos também, através do metabolismo do fígado. Então, acaba que, se você estiver comendo carboidrato em excesso, vai estar tudo sendo transformado em triglicérides, que são bolinhas de gordura, que vão estar sendo guardadas na gordura da célula gordurosa, e quando não cabe mais lá, vai para dentro das outras células e atrapalha as outras células de funcionar. A gente também já falou sobre isso, o índice de obesidade central no vídeo passado, para você saber se
se você tem uma noção ou não que está guardando já gordura centralizada, né? Ana, eu lembrei de uma coisa, mas tem aquelas pessoas que são falsas magras. Tem os falsos magros também, porque na verdade eles têm falta de músculo e aí eles não parecem gordos, mas se você olhar a proporção de gordura para o corpo da pessoa, está muito maior do que deveria ser, né? Vamos lembrar a história da casa, aquela história interessante que você fez analogia, que é a casa do acumulador e a casa não do acumulador, que é importante você ter as estruturas da casa. A casa, o mais importante dela são as estruturas, as paredes, as fiações elétricas, as fundações. Né, as vigas, o telhado. Comparando com o corpo. Seria como se fossem os músculos e os ossos, né? Os órgãos, aquilo ali que é o que está funcionando, não é supérfluo. Coisas importantes como o sofá e a televisão, que a gente deixou bem claro isso no último vídeo, e coisas não importantes, aquele excesso de almofada, aquele excesso de decoração, aquele monte de livro acumulado, aquele monte de sapato acumulado, aquela coleção de roupa velha, entendeu? Isso tudo é supérfluo. E aí seria a gordura que está entupindo tudo. Vamos lá, como é que a gente faz para reciclar essa gordura? Você tem que gastar de algum jeito, tem que transformar aquilo lá que está em excesso nessas células. E o melhor de tudo vai sair primeiro das células que está errado. Porque o corpo vai tirar primeiro daquelas células que está atrapalhando. Da sala, né? Se você estiver cheio de colchão, cheio de travesseiro, cheio de almofada dentro da cozinha, você não consegue funcionar a cozinha. Então, se você tem que tirar... Então, é como se você tivesse células de gordura dentro do fígado. Então, vamos tirar a gordura daí que está errado. Mas como é que você faz para tirar? Você tem que gastar. E aí tem que usar essa gordura e transformar em energia. Porque a função dela é essa. É estar te dando uma reserva de energia. E eu vou lembrar uma coisa, né, que a gente falou em vídeos passados, que você, na hora que você começa a fazer ginástica, que você acha que não está perdendo peso, você está perdendo peso interno. A pior gordura é a que está saindo primeiro. Olha que legal. Então você está lá fazendo sua ginástica, indo lá na academia, mas eu não estou perdendo isso. Porque também está ganhando um pouquinho de músculo, e aí empurra a gordurinha para frente, você acha que está ficando um pouquinho mais gordo. Mas lá dentro do corpo, você fazendo musculação aeróbica, e aí um monte de tipo de exercício, você está perdendo primeiro a ruim, que são as almofadas na cozinha. Nunca vi almofada na cozinha, cara. Mas quem tem obesidade central é como se tivesse almofada na cozinha, porque tem gordura dentro do fígado, dentro do pâncreas. Levantou a mãozinha lá, tem almofada na cozinha. Então vamos ver como é que a gente pode reverter esse metabolismo para fazer ele, vou gastar energia ao invés de guardar energia. Como é que a gente pode fazer isso? Nem vamos lembrar que cada um tem o seu ponto de equilíbrio, o seu limiar próprio, o seu limiar genético. Então, só para dar uma lembrada, repassada no IMC, porque o IMC não é tudo, mas ele dá um direcionamento, tá? Eu estou repassar o IMC aqui para vocês, a gente vai botar na tela, pelo seguinte, porque esse estudo que a gente vai ver hoje, o estudo que eu resumi rapidinho para vocês, foi um estudo da Nova Zelândia e que eles fizeram redução de carboidrato em 3 grupos diferentes. Eles falaram que eram todas pessoas saudáveis. Na verdade, não considero muito saudável assim não, porque boa parte das pessoas, eles tinham IMC de 20, IMC acho que até 39. Ou seja, tinha gente com peso normal no IMC, com sobrepeso e até com obesidade um pouco antes da obesidade grau 3. O que eles quiseram dizer é que a pessoa não tinha diabetes, foi só isso. Então mas quer dizer que saudável, a diabetes, se tá com obesidade já não é. A diabetes é um dos fatores que a pessoa identifica que já está. A diabetes tipo 2, tá, gente? Tipo 2. Tipo 1 é que a pessoa ou tem um adulto ou tem a pessoa que fica lá quando é criança, que depende de insulina de qualquer forma. Normalmente os indivíduos são magros. Mas a diabetes tipo 2 é a diabetes tipo 2, que a gente até falou no vídeo, só lembrando aqui, que vira tipo 3, que é o Alzheimer. Tem vídeo aqui, vamos colocar aqui para a gente falar. vai depois fazer um vídeo de Alzheimer. Mas a gente tem de diabetes que a gente fala no vídeo. Então, a maneira de descobrir o seu metabolismo, já tem aqueles dados que a gente do vídeo passado de medir a circunferência da barriguinha. Tá maior, né? Circunferência da barriguinha, ver se tem diabetes, fazer exame de sangue, né? Esse tipo de coisa. E os exames. E aí, o que eles fizeram? Eles usaram só assim, então não era diabetes. Eles estavam chamando as pessoas de saudáveis, mas tudo bem, vamos ver. Eram pessoas que tinham ou peso normal, ou sobrepeso, ou obesidade. E aí o que eles fizeram? Dividiram em 3 grupos. Não foi muita gente não, tá, sabe? Então é um estudo interessante, mas não é aquele mundaréu de gente, não. Porque eles tiveram que controlar o que as pessoas comiam por 3 meses, entendeu? Então, se você ficar assim, focando 3 meses, é um custo danado disso aí. Tem estudo até que entrega a comida para a pessoa. Mas eles colocaram um grupo que era dieta muito baixa em carboidrato, que era considerada dieta cetogênica, que era 5% das calorias só de carboidrato. Um grupo de baixo carboidrato, que eles consideraram 15% do total de calorias era carboidrato. E um grupo de moderada redução de carboidrato, que era 25% das calorias de carboidrato, né?
Então, esse grupo aí não tinha ninguém doente, mesmo com aquele número de 39, ninguém era pré-diabético. O cara ficando imenso, estava saudávelzão. Vai que ele tinha muito armário e estava guardando as almofadas tudo no Perfeito, armário. pode ser isso, tudo bem. Mas eu acho que ali uma pré-diabetes devia existir. Tem outra coisinha aí desse estudo que eu não gostei. Sabe o que é? Quando eles compararam o negócio das calorias, eles falaram assim, as pessoas nem precisaram reduzir muitas calorias, reduziram 60 e poucas, 120 e poucas calorias. Porque antes de começar o estudo, as pessoas escreveram lá o quanto que elas comiam. Mentiram, sabe? Mentiram, claro que mentiram. Porque em média eles estavam comendo 1.800, 1.600 calorias. Você acha que a pessoa que está com obesidade come só isso? Claro que não. Não come. Tá É porque escondendo aí o provavelmente McDonald's escondeu. aí. Mas, enfim, ainda assim, no começo do estudo, dava mais ou menos uns 35% de carboidrato. Mas então vamos focar nas diferenças que eles fizeram para a gente ver se deu certo. Ó, de 35% de carboidrato, o grupo moderado reduziu para 25%, o grupo low carb reduziu para 15% e o grupo muito low carb reduziu para 5%. Supostamente eles manteram a dieta durante 3 meses. A dieta manteve? Conseguiram manter, sim. A diferença foi o grupo muito low carb, que era para ter ficado só em 5% de carboidrato, eles ficaram em 7,9%. Então aqueles números que você deu, só para recapitular, foi porque antes a pessoa preencheu de início lá o que comia. Isso, aí eles comiam, sei lá, em média 1.800, 1.600 calorias e comiam, em média, 35%, 32% a 35% de carboidrato. Entendi, tá bom. Era o que eles falaram que comia, que eu já acho que é mentira, mas tudo bem. Mas quando colocaram a dieta, aí eles realmente cumpriram os 25, 15%. Entendeu. E não chegaram nos 5%, o grupo bem low carb, mas chegou em 7,9%, que foi uma redução considerável. Todos entendemos. Sapiens, tudo melhorou em todos os grupos. Todos, mesmo quem reduziu pouco os carboidratos, melhorou. Olha que interessante, gente, você aí com diabetes tipo 2, hein? Olha só, presta atenção. E com obesidade, mesmo que você não tenha nenhuma doença. Olha só, o grupo moderado, 25% só para redução de carboidrato, diminuiu quase 3 quilos de peso. Em 3 meses, né? 12 semanas, que foi o tempo do estudo. O grupo que reduziu um pouco mais, a dieta low carb, foi quase 4 quilos de peso. E o grupo muito low carb, um pouquinho mais de 4 quilos de peso. A circunferência abdominal diminuiu mais ou menos quase 3 centímetros em todos os grupos. Olha que legal. E com certeza melhorou aquela taxa entre a circunferência abdominal e a altura da pessoa. O IMC melhorou mais de 1 ponto em todos os grupos. Você perdeu 1 ponto de IMC é bastante, porque é um cálculo, LDL né? e HDL caíram um pouquinho também. O triglicérides reduziu em todos. O HDL até aumentou, ficou igual. Aí a proporção entre os dois melhorou, ou seja, melhorou metabolicamente. E a insulina baixou em todos, tá? A insulina, gente, é um fator... Quando ela fala insulina, não é aquela insulina de quem toma diabetes, não é o remédio. É a que você tem dentro do corpo. A insulina que você tem no corpo, ela também ela é um medidor de síndrome metabólica. Se ela estiver muito alto, normalmente as pessoas esquecem de pedir esse exame. Se ela estiver muito alta, você já está pré-diabético, já está com síndrome metabólica e nunca pede. Qual que é um número normal? Olha, já há controvérsias, mas assim, o ideal é ser menor do que 10, a insulina de jejum, e a pós-prandial a 30, 40, também tem muita briga sobre isso. É o que você produz de insulina no seu pâncreas e joga no corpo. Se estiver muito alto, você já está com isso problema. já é a síndrome metabólica totalmente... É a base. É a base, porque assim, vocês ficam vendo vários critérios de síndrome metabólica, mas se você dosa a insulina, a síndrome metabólica significa que seu corpo tem resistência à insulina. Ele não está escutando a insulina mandar você botar glicose dentro da célula. E aí ela está empurrando a glicose em todas as células forçadamente. Para isso precisa produzir muita insulina. Então o estado de excesso de insulina dentro do seu corpo é a comprovação da síndrome metabólica. Então, só precisava fazer um exame para saber se a pessoa tem síndrome metabólica. Insulina. Mas ninguém pede. Mas conversa aí com o seu médico que vai que ele se convence. Ana, agora passa facinho pra gente aí. Tá, isso aqui a gente já até falou antes. Já passa facinho pra gente. As gramas aí. Quanto de gramas? Porque assim, eles falaram em percentagem, né? É bom a pessoa ter noção em quanto que isso equivale em gramas. Eu fiz o cálculo porque o estudo também não deu isso daí. Mas estimando que eles estavam comendo 1.500 calorias por dia, porque eles reduziram um pouco, né? Dos 1.600 e tal. Mas ficou entre 1.500 e 1.600. O grupo moderado carboidrato estaria comendo mais ou menos 84 gramas de carboidrato por dia, que é mais fácil a pessoa descobrir pelos gramas mesmo, né? Tem os aplicativos, né? Quais são os, Esteban? Eu não lembro os aplicativos, Fat Secret, não lembro. tem MyFitnessPal, tem vários aplicativos aí de caloria. Você coloca aí no seu celular, descobre um aplicativo de caloria que você vai ver. Você vê o que você está comendo, quantos gramas de carboidrato tem e tal. Então, você vai ter noção. Se você quiser fazer só uma moderada, você tem que comer menos do que 100 gramas de carboidrato por dia, tá?
A primeira coisa que você tem que ver é quanto você está comendo de verdade. Não vai se esconder do próprio aplicativo, não. Só você vai ver. Coloca lá todo bombonzinho, todo pãozinho que você vai ver o quanto de carboidrato você come. E aí, se você quiser reduzir só moderadamente, tem que comer menos que 100. O grupo aqui comeu 84 para conseguir aqueles resultados lá. O grupo low carb, o que todo mundo chama de low carb, são 50 gramas. Então, eles conseguiram ficar em 52 gramas. E o grupo muito low carb, na verdade, cetogênico, tem que ser menos do que 20 gramas. Esse grupo daqui do estudo conseguiu ficar em 29 gramas lá, porque eles comiam um pouquinho mais, eles não conseguiram chegar mesmo no cetogênico. Mas, enfim, já melhorou muito. Então, concluindo, se você reduzir um pouquinho o seu carboidrato, você já melhora de saúde. Olha só que interessante. Primeiro passo é medir. A gente tem vídeo aqui que a gente chama de estratégia MAR. Como que é? Medir, adicionar e reduzir. Então, assim, vamos colocar ele mede, aqui. Primeiro você mede, descobre qual a sua situação, vê quantos carboidratos você está comendo por dia, na real, sem enganar, sem querer fazer regime no dia de registrar. E aí depois você fala assim, puxa, se eu estou comendo 300 gramas de carboidrato por dia, pão, macarrão, pizza, bolacha, doce... tudo isso vai acumulando, sabe? E aí você não está gastando, porque você não está correndo uma maratona todo dia. E aí vai juntar a almofada na cozinha, né? Vai juntar gordura na célula errada. E voltando... E aí você reduz. Só reduzir. E, gente, voltando, a gente vai falar de proteína um pouquinho nesse vídeo? Não, porque as proteínas do estudo, eles não disseram quanto que era. Porque a proteína, quando a gente fala da estratégia MAR, ela é a fase de adicionar. Se você adicionar proteína na sua alimentação, você vai ficar com menos vontade de comer carboidrato. Então, a estratégia é bacana. Mas vai lá no vídeo que a gente explica. Aqui, vamos apontar. Então... Ana, e aí? Explica aí, por que as obesidades? Para mim é tudo igual, fica todo mundo gordo. Você fala assim, gordura, acúmulo de gordura e obesidade, né? Você falou que tem diferença. Tem várias classificações diferentes, né? Então, o que a gente pode fazer para saber se a obesidade de umas pessoas pode ser mais arriscada para a saúde dela do que outros tipos de obesidade, por exemplo? Porque a gente acha que a pessoa ser mais gordinho, tá com sobrepeso e tal, tudo a mesma coisa. Não é. Tem várias maneiras diferentes de separar isso aí. Mas, Sapiens, fique até o fim desse vídeo que você vai descobrir as classificações mais modernas do que hoje é chamado de gordura. A distribuição da gordura corporal, o conceito mais moderno, vocês vão descobrir no fim do vídeo. Esperem até aí. Gordura. Então, para começo de história, vocês sabem, né? Vocês já viram outros vídeos, vocês sabem que eu não acredito muito nessa história de obesidade saudável, né? Eu acho que só pelo fato de você estar com excesso de peso para aquela sua configuração, você já não está saudável, mesmo que os seus exames não necessariamente mostrem. Só porque, além de tudo, não sei o que você acha, Estevam, do ponto de vista psicológico, mas esse é um essa problema classificação de saudável e de obesidade, psicologicamente é complicado, né? Esse problema de normalização da obesidade, do ponto de vista psicológico, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode perder a cobrança e tudo bem, ou ficar gordão na praia e tá tudo certo. Mas só que tem algumas pessoas que elas vão... Por conta disso, deixar se largar, né? Se largar, não fazer ginástica, fazer nada, tá tudo certo agora, ninguém mais enche a paciência dos gordinhos, então vou lá, ponto, morre. A questão é que, assim, não é uma questão de estética, né? A gente sabe que a beleza está nos olhos de quem vê. A gente aqui, quando fala de obesidade, sobrepeso, a gente está preocupado mais com repercussão metabólica para a sua saúde e para a sua longevidade. É um canal de beleza indireta, né? Fique magro, fique mais bonito, mas é indireto, né? Então, aí não é com essa preocupação em si. Inevitavelmente você ficar mais saudável, você vai ficar melhor em tudo, né? Mas, Ana, voltando àquela questão que a gente falou nos vídeos passados, tem aquele negócio o pessoal fala de obesidade saudável, isso existe mesmo ou não? Aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que só pela configuração da pessoa estar carregando mais peso do que aquela configuração para a estrutura óssea e para a altura dela, já não é saudável, mesmo que os exames estejam normais. Que o que você está me perguntando é justamente isso, porque muitas pessoas chamam de obesidade saudável, que a pessoa às vezes tem sobrepeso, até obesidade grau 1 ou 2, mas os exames estão normais ainda. Só que essa questão dos exames, eu acho melhor a gente deixar para um vídeo específico, porque os exames que se fazem para descobrir basicamente se a pessoa está com o metabolismo quebrado ou não, é simplesmente descobrir se a pessoa está com diabetes ou não, tipo assim, o ponto de corte mais forte. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor outros exames mais específicos, que você pode descobrir muito antes e evitar de chegar nesse caminho final do diabetes. A gente guarda isso para a semana que vem. E por incrível que pareça, isso também acontece com os fisiculturistas, né? Porque eles passam muito do geneticamente aceitável, do geneticamente dele. Então, fica muito grande, estendendo os tendões, com a massa muscular
muscular muito grande, aí tomam aqueles remédios, aumenta o coração, começa a ter um monte de problema, até os mesmos problemas das pessoas com obesidade, aquela obesidade... Por gordura, né? Aquela obesidade, como é que chama? Mórbida. E mesmo o cara estando daquele jeito, todo bonitão, ele está com esses problemas porque ele passou do limiar genético dele. Exatamente. Então, eu tenho tanto de pulso, eu tenho tanto de osso, de tendão, eu aguento tanto de bíceps. Então, tantos centímetros. O cara tem 3, 4 vezes mais, aquilo tudo força o corpo. É como se estivesse obeso grandão. Exatamente. E aí acaba você com muito peso, mesmo que seja peso magro, sobrecarregando sua estrutura e sua configuração óssea, genética, até metabólica também, né? Mas o que a gente vai focar hoje é a questão da distribuição da gordura, né? Distribuição da gordura e as nomenclaturas modernas e o que o pessoal está falando. Tem distribuição diferente, viu, gente? Você sabe aquelas pessoas falsas, magras, que na hora que ela parece estar magrinha de roupa, na hora que tira a roupa, não tem músculo nenhum, é só gordura? Ou até aquele que tem aquela barriga imensa, aí você tira a camisa dele, tá aquela bola de pilates, não tem gordura fora, você tá assim, tá dura, tem vários tipos. A pele assim, e aí tem o músculo. A pele assim, músculo. E a gordura. E a gordura é onde tá, Todo dentro, todo no meio dos órgãos. Isso aí é o pesadelo de todo cirurgião. Todo mundo que é cirurgião, você perguntar para algum médico que já fez cirurgia, você vai entender o que a gente tá falando. Falso magro. Você abre a pessoa e demora um século para você chegar onde você tem que chegar para operar, porque tem isso aqui de gordura antes, ou então isso aqui de gordura no meio da barriga. Mas, enfim, questões médicas à parte, né? A parte é uma questão de distribuição, né? Então, mas esse negócio de reserva genética, Ana, que a gente estava falando, né? Energética, do corpo, reserva energética, você tem também um limiar, né? De você pode guardar até tanto, né? Passou disso, começa a fazer mal, né? Porque nós, geneticamente, lá atrás, como a gente não tinha essa fartura de hoje, não era tudo isso que a gente comia, o nosso corpo geneticamente é feito para engordar, sabe? Evolutivamente, sapiens, a espécie humana foi feita para guardar energia, justamente para os dias que não tivesse comida. E aquela pessoa que não engorda, que fica magrinha e que começa a engordar um pouquinho, a gordura dela vai lá para... Acaba ficando nas células erradas, que a gente vai chegar nisso no fim do vídeo, vocês vão entender melhor. Então, assim, isso às vezes pode variar de pessoa para pessoa, né? Dizem que dizem ou é comprovado que os asiáticos, eles acabam engordando mais... Não, eles têm um limiar menor. Dentro da barriga, é isso? Aguenta a gordura, exatamente. Então, eles não engordam muito externamente e acabam engordando dentro... Porque assim, a gordura, a distribuição da gordura que a gente está tentando explicar para vocês aqui, porque que tem tipos de obesidade diferentes, já tentou classificar de várias maneiras. Então, já tentou classificar gordura tipo ginecoide, que é aquele corpo pera, que é basicamente da mulher, né? Ginecoide vem de mulher, que guarda a gordura do lado de fora. Gordura tipo androide, que é aquela que guarda aqui no tórax, no abdômen, geralmente dentro dos tecidos, no meio dos órgãos, que é o que o Estevão está falando. Então, por exemplo, os asiáticos, etnia e gênero biológico tem a ver com essa distribuição, sim. Mas, obviamente, cada um vai ter um limiar específico, pessoal. O homem é mais na barriga, né? O homem, geralmente, tem essa distribuição andrógena, quer dizer, que é a de cima, né? Tórax e abdômen. E a mulher, mais essa distribuição de guardar gordura no quadril, nas coxas, né? No tecido subcutâneo. Mas e os hoje asiáticos... também, por conta das dietas, eu estou vendo muito homem ginecoide. Tem homem com padrão ginecoide também, porque também tem muitos fitoesteroides com base de soja que imitam o estrogênio, né? Acabam direcionando isso daí deixando ele também. com testosterona mais baixa. E com menos músculo também. Mas os asiáticos, você sabe que tem até uma classificação específica de obesidade para os asiáticos, que é diferente dos ocidentais. Então, até para você dizer quando tem obesidade grau 3, quando tem indicação de bariátrica, tudo isso para eles é diferente. Assim, excetuando os lutadores de sumô, né? Porque os lutadores de sumô eu acho que são diferentes, que eles têm tanta gordura periférica, né? Mas essa distribuição, vê só, não é só uma questão de MC. É que MC é o que a gente conhece, né? Eu ia perguntar isso, mas não tem aquela classificação do MC? Isso daí não ajuda? Ajuda, mas é tanto que é com ela que se baseia, né? O que é obesidade, 1, 2 e 3. Mas não mostra a distribuição corporal, Mas não né? mostra a distribuição, exatamente. Então, pode ser uma pessoa com obesidade grau 3 que tem uma distribuição mais periférica, mais ginecoide. E talvez ela seja menos inflamada do que... Talvez não. É uma pessoa menos inflamada do que uma pessoa com aquela obesidade central, que às vezes nem tem obesidade grau 3, tem obesidade ainda grau 1 ou grau 2. Então, várias classificações, tipo, desde circunferência, cintura, quadril, cintura, altura, que a gente já falou em outros vídeos, até circunferência de pescoço já foi estudado para ver se conseguia classificar esse tipo de distribuição de gordura, de obesidade. Ana, essas distribuições de quadris da mulher, ela é menos prejudicial que a do homem, não é não? Sabe por quê? Que aí a gente vai entrar no conceito mais importante do vídeo, que é o que a gente vai chegar no final.
Porque, tecnicamente, não só da mulher, tá, sabem? É como ele falou, varia um pouco, tem homem também que tem essa distribuição. Todo mundo vai ter, em algum grau, um espaço no corpo reservado para guardar essa energia, tá? Porque a gente já falou, evolutivamente você foi feito para guardar energia. E esse espaço, onde que é? Na célula gordurosa. A célula que fica embaixo da pele, por isso chama subcutâneo, embaixo da cutis, da pele. Então, a pessoa que guarda muita gordura na parte externa, periférica, ela está guardando a gordura, a reserva energética, no lugar certo, que é na célula que foi feita para guardar, como se fosse uma pessoa que tem um armazém, que tem muitos armários em casa. E aí tem gente que não tem essa quantidade de armários, não tem essa quantidade de armazenamento, o que é que acontece? Vai ter que guardar em outras células. Aí acaba guardando nas células de outros órgãos, tipo no fígado. Em outros órgãos. E aí atrapalha a célula de funcionar, porque ela não foi feita para guardar gordura. Né? Bom, eu acho que cada um tem que saber o limite, né? O limite que tem, né? Eu acho que a pessoa começa a perceber, porque quando tem você está passando do seu excesso, começa a aparecer outras doenças, não é? Começa a aparecer outras doenças. Então, na hora, como é que você vai saber quando que você virou a chave de não ter mais espaço de guardar na gordura, que é o lugar certo de guardar os triglicérides, né? Que vem do excesso de energia que você não gastou. Quando é que você vai saber quando que você não tem mais espaço, porque ninguém vai te avisar, ó, seu armazenamento aqui tá igual o negócio do computador ou do celular, que fala assim, ó, você tem mais não sei quanto de armazenamento, seu corpo não te avisa, você não consegue perceber isso. Quando é que você passou de deixar de guardar gordura no lugar certo e começou a guardar gordura no lugar errado? É aí que vem o conceito mais importante, que é o conceito mais moderno, que eles chamam em inglês de Personal Fat Threshold, que é tipo o limiar pessoal de gordura, de armazenamento de gordura que cada um tem. Então, cada um de nós tem esse limiar. Como é que a gente vai saber qual é o nosso? Então além de haver esse negócio, de não ter esse negócio de gordura saudável, porque tem um momento que o metabolismo vai dar pau, né? Vai quebrar. Então, essa teoria de obesidade saudável cai por água abaixo, né? É o que eu acredito desde sempre, né? Porque mesmo que o seu metabolismo ainda não tenha quebrado, se você está com excesso de peso mais do que o normal, você já está sobrecarregando os ossos e articulações. E aí, para a gente descobrir esse limiar, de quando você ultrapassou o limiar, aí é uma coisa muito pessoal mesmo. Vira como se fosse uma escala, né? Não é mais aquela coisa, divisão periférica, divisão central, gordura periférica. Não, é uma coisa muito pessoal. E é para isso que a gente precisa dos exames. É só nos exames, Ana, que tem como descobrir? Eles hoje em dia, eles estabelecem que o metabolismo seu quebrou na hora que você vira diabético. Só que a gente não quer que vocês virem diabéticos, sabem? E vocês que já são, a gente quer que vocês deixem de ser. Então, o que a gente vai aprofundar no próximo vídeo? Vamos ver os exames que vão se alterando no caminho, antes de você virar essa chave propriamente dita. Eles já mostram que o metabolismo está alterado, só que ele ainda não virou aquele interruptor de quebrar de vez e ficar diabético, por exemplo. Entendeu? Chegamos mais um fim de um DR das dietas. A Ana pulou várias falas minhas aqui hoje. Eu vou reclamar aqui. Ele vai ficar com o mouse da próxima vez. Pronto, na mão dele. Gente, muito obrigado você que chegou até aqui. Um beijo, um abraço da Ana e do Estevam. Tchau, tchau. Até a próxima DR.